Boa noite a todos. Vamos nos deixar envolver pelas vibrações, pelas energias salutares que preenchem todo esse ambiente que a espiritualidade amiga preparou. Vamos acalmar o nosso pensamento, serenar a nossa mente, acalmar os nossos corações, para que possamos aproveitar o máximo dos ensinamentos trazidos no estudo de hoje. O capítulo de hoje ele é bem profundo e ele mexe um pouco com o que nós entendemos sobre justiça divina. Então, vamos, além de entender, vale a pena sentir também onde estamos no contexto do que for trazido hoje. Vamos aproveitar então e elevar os pensamentos, nos acolhendo e nos envolvendo com as vibrações e com o pensamento na casa. Fechando os nossos olhos e numa respiração profunda nos deixar envolver pela prece do Pai Nosso, cantada. Vamos juntos? Amém.
Boa noite. Nós estamos já há algum tempo buscando sempre entender a vida maior. Vocês vejam que a doutrina espírita é uma das únicas filosofias que nos preparam para a morte. Yara, vem você de novo, né? Eu não quero me preparar para a morte, quero me preparar para a vida. A vida que tem lá. Tirar esse tom sombrio da passagem e trazer um tom colorido. E essas leituras que estamos fazendo, esses estudos, vão mostrando André Luiz em cada lugarzinho. Desde a primeira colônia que ele é recebido em nosso lar, até outras colônias de trabalho, de refazimento, que ele vai visitando e vai estagiando. Quer dizer, ele está em observação. Nós somos a mesma coisa. Por isso que é muito importante, nesse trabalho que a gente faz, que é o trabalho de desobsessão. A gente não vem estudar, a gente vem receber um tratamento magnético, manipulado pela espiritualidade, diferente da cura comum, da doença orgânica, onde está o ponto de fixação de aspectos mórbidos do nosso caráter. É aquela mentirinha, aquela situaçãozinha que a gente acha que não está lesando, mas está lesando. É aquele momento que a gente repete um erro e não se dá conta que a gente está entrando num lugar perigoso, conhecido e perigoso. Então, esse magnetismo que recebemos com a ajuda da espiritualidade através dos médiuns é para fazer uma reprogramação de ideias e sentimentos. E quando estudamos, então, as obras da espiritualidade, reforçamos o que muitos de nós trouxemos já para a reencarnação. Quantos de nós já fizemos uma preparação muito grande, muito intensa do que seria a vida aqui? O que teríamos que tomar cuidado dentro da nossa família? Como ficar um pouco atentos aos nossos filhos? Tomar cuidado com a nossa arrogância, a nossa prepotência, de não achar que a vida tem que nos obedecer? E tantos outros traços que a gente ainda arrasta. Então não estamos falando de pessoas más, estamos falando de pessoas comuns como a gente. E o nosso estudo de hoje não está falando só de espíritos trevosos, estamos falando de espíritos desavisados, que se confundiram na vida e trocaram a segurança da evolução pela ilusão. Um pouco na frente. Pode, fica à vontade. Então, no capítulo de hoje, André, Eloy e Gúbio são levados para um lugar bem diferente. Um ambiente mais denso, mais pesado, com muitos espíritos em sofrimentos, desajustados, enlouquecidos. E nesse lugar acontece algo que eles chamam de operações seletivas. Quando nós ouvimos esse nome, pode até parecer algo meio rígido, mas na verdade é algo muito natural. Porque o que acontece ali é que cada espírito vai sendo direcionado de acordo com aquilo que pensa, com aquilo que sente, com aquilo que vive no dia a dia. Ou seja, não existe alguém de fora julgando o espírito. É a própria vibração da pessoa, a nossa vibração, que vai definindo onde ela se encaixa. E o mais importante para a nossa reflexão é: isso tudo não acontece só depois que nós desencarnamos. Isso já está acontecendo a partir de agora, a partir de hoje, porque é sobre o que nós estamos vivendo hoje, o que nós estamos alimentando em nosso pensamento. Nos ambientes que nós escolhemos, nas coisas que alimentamos dentro de nós, nos pensamentos que nós insistimos em repetir. A vida espiritual não começa depois da morte. Ela simplesmente continua com aquilo que já somos. E para entendermos melhor como tudo isso acontece na prática, a Yara, hoje eu deixei ela mostrar, ver se ela sabe mesmo explicar isso para a gente. Ela vai falar, tá bom? E se ela for bem, nas próximas ela continua. Combinado? Que boazinha, né?
E eu gostei da fala porque, assim, o que é exatamente isso? O que é a vibração da pessoa? A gente escuta e a gente se familiariza com termos, mas até onde a gente aprofunda. Então, o que é a vibração da gente? Às vezes a gente sente a chuva caindo, não tem um cheirinho diferente dependendo da época da chuva? Aquilo, para muitos de nós, virou uma memória emocional. Lembra da infância, lembra da avó que fazia bolinho de chuva. Não é assim? Isso é o colorido dessa vibração que irradiamos as nossas histórias. Mas não para por aí, não pode ficar tão simples. A vibração vai não só do desejo ao bem, mas na perseverança. Porque olha quantas coisas nós temos no mundo hoje para desestimular o bem, para iludir e fazer a gente acreditar que o mundo é muito ruim, que não dá para confiar nas pessoas, porque todas mordem, todas machucam, todas traem, todas roubam. Olha, nossa, dá até um negócio do coração, né? Espera. A gente sempre brinca falando sério que a Terra é uma escola, às vezes um hospício e muitas vezes uma penitenciária. Então estamos aqui em corrigenda, todos nós. Então vibração é o ganho ou a perda de acordo com essas escolhas. Quando a Sol falou assim, pensamento, será que a gente percebe tudo que pensa? Não percebemos. Porque pensamento também vira hábito. Rotineiramente, pensamos naquela ideia. Então, vibramos naquela ideia. Olha que interessante. Rotineiramente, eu tenho uma ansiedade pela manhã. Logo pela manhã, meu sistema nervoso central me dá gatilho. Tenho dificuldade para acordar, lentidão no raciocínio, minha memória parece que tem que pegar no tranco. O que está dizendo ali? Está dizendo que a minha vibração está associada a alguma dor, alguma dificuldade. Então, muitas vezes eu já começo o dia com uma vibração inferior. Muito bom. Quer dizer que eu vou fazer o mal? Quer dizer que eu vou prejudicar alguém? Não. Mas quer dizer que eu tive uma brecha. É uma palavra muito usada no Espiritismo. Brecha. Uma possibilidade da gente se contaminar ou contaminar. Quando você conversa com uma pessoa muito triste, muito melancólica, uma pessoa que está sempre com um olhar muito com muito pessimismo para o mundo, para a própria história, se a gente não tomar cuidado, daqui a pouco a gente está chorando junto. Mas não é porque está com dó da história da pessoa, não. A gente começa a falar, nossa, vai ficar difícil, hein? A economia o ano que vem, vai todo mundo falir. Tomemos muito cuidado, porque às vezes a gente pega um fio de contaminação e a nossa vibração, então, embora nós não somos pessoas com índole má, vamos dizer assim, somos pessoas comuns, a nossa vibração oscila. Então nós precisamos, através de um estudo como esse, na missa, recebendo as orientações da messiânica, vamos lá no candomblé fazer o trabalho com os orixás, não importa a filosofia, mas o que importa é a mudança e a perseverança de fazer aquilo que precisamos fazer. Umbral. Umbral é uma zona obscura onde espíritos desencarnados presos ao egoísmo, orgulho, ódio, paixão, indecisão e aos erros se agrupam por afinidade de pensamentos. Interessante, né? Aqui é um tipo de umbral. Nós não estamos aqui parcialmente afinizados. Cada um está pensando nas suas coisas. Alguns conseguem prestar atenção no que falamos. Outros já estão pensando na compra que tem que fazer amanhã no supermercado. A gente sabe que a atenção é flutuante, né? Mas o umbral é um conjunto de vibração. E o umbral que a gente estuda é uma transição. Então nós também temos essa transição dentro do nosso mundo psíquico, que é o universo.
Mas esse umbral narrado em nosso lar, que André Luiz nos reporta, é um umbral de atração ao sofrimento. São zonas da vida espiritual, são localizações do mundo astral, muito parecidos com o que temos na crosta, quer dizer, na parte terrestre, e que nos faz com que a gente viva em comunidades, verdadeiras sociedades organizadas. Você quer falar, Osmar? Vamos lá, então? Yara, só uma coisa. Então, o tempo que a gente fica nesse umbral depende de nós também, né? Muito legal, olha só, né? O tempo que a gente passa no umbral não está definido. O umbral não é um lugar simplesmente de penitência, é um lugar de purgação. Purgar, olha a palavra. Soltar aquilo que está sujo, extirpar, né? Exteriorizar. Então, o tempo que nós passamos nessas áreas do umbral é para tirar matéria tóxica, matéria astral, que nós acumulamos por esses hábitos, essas paixões, essas afinidades adoecidas, né? O esquisito palácio guardava forma de enorme hexágono, alongando-se para cima em torres pardacentas e reunia muitos salões consagrados a estranhos serviços. Então aqui ele está narrando, no capítulo 5, um pouquinho da estrutura. Quantos de nós nos surpreendemos ao perceber que o mundo espiritual é até mais organizado que a vida que nós temos na Terra? A gente pensa nos prédios, nas cidades organizadas, grandes metrópoles, e a gente está estudando uma grande metrópole no astral. Uma grande cidade com leis próprias. A lei lá é a lei do ferro. O ferro que fere, com o ferro será ferido. É a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Que esses juízes são espíritos perversos. Hoje, na linguagem dos homens, na psicopatologia, a gente ia falar que é um psicopata. São frios, extremamente inteligentes, calculistas, manipuladores. Olha uma palavra que se repete hoje em dia: manipulação. A manipulação não é só a arte de persuadir, convencer o outro a. É também aplicar magnetismo. É o magnetismo da dor. Então, muitas dessas pessoas induzem o outro mais invigilante, mais fragilizado, a errar. Sob a vida dos espíritos nas cidades do umbral. Sob a custódia de 4 guardas da residência de Gregório, que nos comunicaram a necessidade de exame antes de qualquer contato direto com o aludido sacerdote, penetramos o recinto de largas dimensões, no qual se congregavam algumas dezenas de entidades em deploráveis condições. Então, quando faz essa comitiva, é uma comitiva pequena, né? É o Gúbio, o André Luiz e o Eloy, só os 3. Está sendo feito a pedido da mãe, que foi mãe durante um período na Terra e continua com sentimento maternal, com muito afeto pelo espírito Gregório, o Papa Gregório, encarnado. E eles vão ali naquela comitiva, mas olha como é organizada essa cidade. Ele não pode simplesmente ir entrando. Conforme eles vão chegando nas áreas mais densas, o ar vai ficando rarefeito. É difícil respirar. Não consegue fazer a volitação. O espírito que está numa colônia superior, ele anda através do pensamento. Lembra, André Luiz, falando os exercícios? Nossa, quanto mais eu me concentrava, mais rápido eu me deslocava. Quando eles estão entrando nesses abismos, não conseguem, eles têm que caminhar. Existe ali uma sensação física. Mas não é estudado que o perispírito não tem dor? O perispírito não tem as mesmas impressões? Olha só que interessante o condicionamento mental. O perispírito é uma capa, é uma matéria que guarda as nossas memórias, tem propriedades como os campos de força, o cordão de prata, a aura, né? Mas não sente dor no sentido orgânico.
mas ele tem a interpretação da dor. Então ele tem a interpretação das coisas que acontecem nos planos difíceis. Então, para que eles conseguissem entrar nessa cidade e pedir uma audiência, né, pedir um momento com o Espírito, eles precisaram ficar ali um tempo para serem observados. Esses espíritos trabalham com a leitura da aura. Quando nós estamos com ódio, com raiva, desejo de vingança, muito medo, fragilizados em alguma patologia da alma, a nossa aura fica pesada, escura, enegrecida. E eles têm aparelhinhos que fazem a leitura. E de acordo com essa aura, essa cor, é um tipo de vício, é um tipo de delito. Lembra lá no nosso lar, André Luiz fala de um aparelho chamado psicoscópio, que faz a leitura também da boa intenção do médium, né? Estava ali no trabalho mediúnico, o mentor se aproximava do médium e fazia a leitura do panorama mental, se ele estava propício a um bom trabalho ou não. Se ele estava em condições de ofertar uma boa qualidade de energia ou não. É muito parecido. Ou seja, espírito ignorante não é burro, desculpe a linguagem. Espírito ignorante é aquele que ignora o amor de Deus. É bem diferente, né, gente? Então, quando se fala de espírito ignorante, não se fala de alguém ignorante no sentido de conhecimento. Porque eles sabem, têm tecnologia, muito mais avançado do que a gente imagina, só que não conhecem o amor. Não conhecem a vibração de Deus. Nós também não, estamos começando. Somos do jardim da infância, né? Vamos lá. Reparei que a multidão se constituía, em sua quase totalidade, de almas doentes. Muitos padeciam desequilíbrios mentais visíveis. Observei-lhes, impressionado, o aspecto enfermiço. André Luiz. Então, na colônia, que foi o próprio Chico que denominou o capítulo de Cidade Estranha, ele está ali e vendo num salão, como se fosse um juiz, um julgamento, um grande auditório, uma grande ala, com vários grupos de pessoas. Parece que esses grupos estavam selecionados de acordo com a vibração, com o tipo, então, de sofrimento, com o tipo de padecimento. E aí André Luiz, sempre muito observador, percebe que muitos estão com a fisionomia igual, como se fosse encarnado. O corpo opaco. Quantas e quantas vezes nas literaturas nós vimos isso? Tem pessoas que desencarnam de maneira tão grosseira, com sentimentos tão torpes, que parece que não tem perispírito ali. É um corpo denso, é matéria densa. Então eles se preparam para essa visão. Por isso que a gente estuda muito que não existe sofrimento mental sem sofrimento moral. Nenhum de nós vai ter uma depressão se não for um resgate emocional de alguma reencarnação. Nenhum de nós vai ter uma síndrome do pânico, vai ter esses clichês mentais que assolam o nosso pensamento, se não for o acesso de alguma memória de dor do passado que ainda não foi resolvido pelo perdão. Olha as mazelas do toque, transtorno obsessivo compulsivo. Os pensamentos negativos assolam de tal maneira a pessoa que ela não tem paz. De onde vem tudo isso? Será que a doença é uma obra do acaso? É só uma combinação genética, onde uns vão ter a felicidade de ter saúde e outros vão ter a má sorte de ter uma doença? Será que seria justo uns ter tanto e outros tão pouco? Vocês vejam que saúde mental independe de sexo, idade, condição social, independe. Saúde mental depende da saúde moral. Agora, o que é saúde moral? É tão difícil, né? Não faça ao outro o que você não gostaria que fizessem contigo. Essa é a primeira lei. Dá para parar por aí?
Não pode parar por aí. Porque às vezes a culpa, como o Gubbio vai explicar daqui a pouco, a culpa tão necessária, é muito importante que a gente entre no arrependimento, mas o arrependimento pode causar brechas tão perigosas na manipulação. Então, às vezes, eu carrego tanta culpa na minha alma que eu também não consigo me libertar. Eu sou o prejuízo para mim. Eu não faço para o outro o que eu não gostaria que fizessem comigo, mas eu faço comigo. Eu faço comigo. Eu tomo todos os dias o veneno amargo da incompreensão, da menos-valia. Eu sinto internamente uma sensação que me domina, que eu sou indigna, que eu sou uma farsa. Isso não é tomar veneno? Viver em discrepância com essa harmonia divina? Por isso a moral não é só com o outro. A moral é comigo. Posso falar uma coisinha? Claro. Eu estou pensando aqui que quando a gente vai para esse lugar também de não suficiente, né? Mas esse fazer para o outro, no primeiro momento a gente pode pensar que é brigar com o vizinho, enfim, fazer algo no dia a dia que é consciente. Mas também penso que quando a gente fica ali rindo de uma situação que a gente vê num vídeo que recebe algo que foi filmado, que foi gravado, algo que aconteceu com o outro que a gente nem conhece, e a gente fica ali, de alguma maneira, se divertindo, perdendo tempo com algo que não faz parte da nossa vida. Se tudo é pensamento, se tudo é vibração, se nós nos conectamos com o outro através do pensamento, do que pensamos, do que vivemos, a gente está emitindo, está enviando essa vibração, essa energia de tristeza, de abuso em relação àquilo que a pessoa viveu. Vamos dizer que seria não sei se essa é uma palavra forte, mas uma desgraça alheia, e a gente está ali rindo, está vendo, está compartilhando, passando para frente aquilo de uma situação de outra pessoa. Nós estamos indo para esse lugar, talvez, né, salvas proporções, mas ali das pessoas, desses espíritos que estão vivendo ali sob o domínio do Gregório. Muito legal, né? Muito interessante. Legal. Muito interessante. Deixa eu mudar a linguagem. Esses tempos atrás, o amigo espiritual da casa, o Dr. Risse, estava falando sobre bom humor. Simples, né? Bom humor. Vamos rir. Aí ele chama a atenção que a gente também já tem que subir um degrau. Como a Sol está falando, eu ter um bom humor na tragédia do outro, ter bom humor porque eu ridicularizo alguém, eu tenho bom humor porque eu tenho que diminuir alguém para me sentir superior, isso não é bom humor. Isso é mórbido. Isso é doença. Então eu posso estar rindo, aparentemente festejando a vida, mas não tem valor. Moralmente, está me colocando numa vibração de espíritos levianos. Muitas vezes são eles que dirigem a minha vida mental. Muitas vezes, por esse tipo de humor leviano, eu estou permitindo ser conduzida por criaturas do mundo espiritual com uma índole muito voltada ao crime. Então, o que é bom humor? É a piada? O bom humor é essa vontade de viver. Esse bom humor não precisa contar piada. Você não precisa ficar rindo o tempo todo, mas é uma gratidão interna pela vida, pelo crescimento, pelas oportunidades, até pela dor. Essa não é uma lição muito fácil, né, gente? Agradecer a dor. Essa não é uma lição muito fácil. A gente tem uma resistência muito grande e os espíritos constantemente falam sobre isso, né? Também agradecer a dor. É porque quando chega a dor verdadeira na nossa vida, não é a dor porque eu sou mimada. Todo que é mimado vai ter dor, né? Porque a vida vai dizer não, né, Yara, docinho de coco, né? A dor, aquela que é realmente o desafio, é o momento da mudança. A dor é o momento da mudança, é a oportunidade de mudar algum padrão. O perispírito de todos os que aí se enclausuravam
pacientes e espectadores mostrava a mesma opacidade do corpo físico. Acho que você falou, né? Foi isso que a gente comentou agora há pouco, né? Então, o André Luiz via que eles têm uma tonalidade no perispírito diferente. A vibração do corpo perispiritual, que tem a plasticidade, né? Se nós fazemos a ideoplastia, mudamos as formas através da forma do pensamento, da força da atuação do pensamento, o nosso perispírito também sofre as mudanças da força mental. Está aí os cânceres, está aí as doenças psicossomáticas, a força de uma ideia atuando no nosso corpo. Os estigmas da velhice, da moléstia e do desencanto que perseguem a experiência humana ali triunfavam perfeitos. Eu lembro de um romance antigo, eu sempre conto esse caso porque me marcou muito. Vejam, quantos de nós ainda hoje buscamos a beleza física, mas buscamos de forma incansável. Chega a ser até patológico, né? Eu não aguento uma ruga, não aguento uma gordurinha no meu corpo. Muito bem. Aconteceram o caso de uma mulher usava muito a beleza dela para encantar as pessoas e ter facilidades. Ela não usava a beleza para levar uma alegria, uma jovialidade. Usava a beleza para seduzir e ter portas abertas. Não precisa pagar, né? Não é um tipo de prostituição? Eu não preciso combinar um valor. A partir do momento que eu uso o meu corpo de forma errada, eu estou me prostituindo. Só que quando essa moça, muito bonita, tinha um poder social muito grande por causa do corpo, saía em desdobramento, parecia outra pessoa. Ali já acontecia a licantropia. Licantropia, um termo que já aparece mais no nosso estudo do capítulo 5. Já começou a aparecer no capítulo 4, mas começa com mais força. A ação de deteriorização do perispírito por causa da intenção moral. A intenção de levar vantagem. Eu não tenho afinidade com as pessoas pelo carinho, pela doçura, pela amizade verdadeira. É sempre a troca porque eu quero ganhar alguma coisa em cima. É sempre o egoísmo predominante em cima das relações humanas. Discretamente, o instrutor elucidou-nos. Presenciamos uma cerimônia semanal dos juízes implacáveis que vivem sediados aqui. A operação seletiva realiza-se com base nas irradiações de cada um. Os guardas que vemos em trabalho de escolha, compondo grupos diversos, são técnicos especializados na identificação de males numerosos, através das cores que caracterizam o halo dos espíritos ignorantes, perversos e desequilibrados. Olha que incrível, né? Um slide com tanta informação, né, gente? Um slide. Uma página. Esses irmãos, detentores de um conhecimento, mas não é um conhecimento que é usado para o amor, e sim uma justiça dura, como a gente falou, é a justiça da culpa, não é a justiça da reparação, do aprendi, agora vou fazer melhor, aprendi, não vou cair no mesmo erro, não. É a culpa, então você tem que pagar. E veja que isso é tão fácil, obrigada, é tão fácil a gente pensar nisso, que a gente traz do umbral, nós todos conhecemos essas áreas da espiritualidade, já estivemos por lá. É tão condicionado isso que a gente ainda, dentro do espiritismo, vou falar do espiritismo porque é onde estamos, a gente acredita que reencarnou para pagar alguma coisa. É tão condicionada essa crença que a gente acha que veio ao mundo para pagar. Precisamos mudar o quanto antes. Nós viemos ao mundo para retificar, para nos esforçar e provar pela lei do mérito, eu tenho que conquistar a minha paz. A minha paz não vai ser só um presente divino, vai ser uma conquista. Eu preciso escolher entre devo ou não devo. Exercitar a capacidade do meu livre-arbítrio de dizer, não, Yara, pornografia infantil é crime. Não, Yara, substância química dá um barato naquele momento, mas me cobra muito caro depois. Não, Yara, mentir no seu casamento vai causar dor, vai causar reparação. Não faça.
Eu preciso trabalhar esses argumentos internamente enquanto a gente está aqui no caminho, a caminho. Agora, observa que esses técnicos, eles fazem a leitura do pensamento. Nós exalamos, como a gente falou do cheiro da chuva, né? Todos nós temos uma espécie de cheiro espiritual, uma vibração pessoal. Quando a gente acostuma com o trabalho mediúnico, eu não tenho uma visão, não tenho vidência, tenho raios, lampejos no máximo. Mas quando se aproxima aquela entidade que eu já conheço ao longo dos anos, só de sentir é como se fosse um cheiro, eu já sei que é aquela pessoa. Não é assim? Só da gente sentir um ente querido que desencarnou, a gente sabe que ele está lá. A gente não precisa de provas. Por favor. Todas estas entidades vieram constrangidas, conforme sucedeu conosco, a espíritos satânicos, recordando as oleografias, arte sacra, religiosas da crosta, disputando as almas no leito de morte? O orientador respondeu muito calmo: sim, André, cada mente vive na companhia que elege. Semelhante princípio prevalece para quem respira no corpo denso ou fora dele. É imperioso reconhecer, porém, que a maioria das almas asiladas nesse sítio vieram ter aqui, obedecendo a forças de atração. Ou seja, ninguém foi levado para lá. Nenhum de nós vamos parar no umbral porque alguém nos levou. Olha, meu mentor falou, Yara, você precisa ficar lá. Ele pegou pela mão e me levou até lá. Não. Nós somos atraídos, praticamente sugados para essas regiões. Alguns de nós ficamos tão perturbados no desencarne, na transição do corpo físico, na quebra dos liames materiais, na decomposição do duplo etérico, aquelas 72 horas, né, após as paradas orgânicas, após a falência orgânica, que quando a gente acorda, a gente já está num ambiente de muita perturbação. Por isso, vejam só, André Luiz questiona. Então, será que aquelas situações alarmistas de algumas religiões são verdadeiras? É isso mesmo? Gubbio fala, então, que a questão é por lei de sintonia. Quantas pessoas que tiveram vislumbres mediúnicos do mundo astral inferior nos apresentaram nas suas obras? Foi falado semana passada de Dante Alighieri, falando sobre a Divina Comédia, né? O que ele reporta ali? Um banquete de excessos, né? De situações das mais chocantes. Ele nem consegue retratar tudo o que ele viu em desdobramento astral, né? Ele também altera alguma dessas percepções porque não dá conta. Excesso de informação, de dor, enlouquece. Olha que interessante. Lembra que no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, vai ter uma lição ali. Escondidinha no meio do capítulo, vai falar sobre suicídio e loucura. É o capítulo mais perigoso que tem. Quando a gente perde a esperança, para onde a gente vai? Não é para a morte? Eu posso não ter a morte física, mas eu tenho a morte emocional. A morte do desejo, a morte da vontade, a morte da vivência, a morte da fé. Olha o perigo. Então eu preciso entender que o adoecimento que nós passamos com o desencanto da vida, eu preciso entender que onde que eu me alimento? Eu me alimento com Deus. Em vista do baixo teor vibratório em que se precipitaram, através de delitos reiterados, da ociosidade impenitente ou da deliberada cristalização no erro, não encontraram senão o manto de sombras em que se envolveram. E, desvairadas, sozinhas, procuraram as criaturas desencarnadas que com elas se afinam, agregando-se naturalmente a este imenso cortiço, com toda a bagagem de paixões destruidoras que lhes marcam a estrada. Aportando aqui, sofrem, porém, a vigilância de inteligências poderosas e endurecidas que imperam
ditatorialmente nestas regiões, onde os frutos amargos da maldade e da indiferença enchem o celeiro dos corações desprevenidos e maliciosos. Vamos situar a história? Vamos sentir como se a gente estivesse, igual André Luiz, observando o cenário? A leitura enriquece a gente por isso, né? É como se a gente se transportasse para aquela cena e assistisse aquilo que está acontecendo. Aquela turba, quer dizer, aquela multidão de pessoas chegando semanalmente, uma vez por semana, havia aquele julgamento, havia o encontro daquelas lideranças das trevas para sentenciar as pessoas que estavam com afinidade na culpa. Vejam, todos nós já erramos, todos nós, e ainda vamos errar. Mas aqui ele está falando do desaviso da continuidade na vibração. Muitos e muitos livros que vão retratar a chegada no mundo espiritual, normalmente vão retratar o quanto que a pessoa não imaginava que aquilo que ela estava fazendo era tão errado. Lógico que crime a gente faz escondido, porque a gente sabe que é errado, né? Isso o nosso mentor também nos falou esses dias, né? Se a gente não soubesse que era errado, a gente ia fazer a céu aberto. Então a gente faz escondido o crime, porque a gente sabe que está errado. Saber nem sempre tem o mesmo valor do sentir. Nós sabemos muitas coisas, mas o nosso coração às vezes não tem empatia com a dor que nós podemos causar, com a aflição que nós vamos tirar. Lembra que nos 10 mandamentos, um deles fala, não roubeis. Por que está falando do furto, do roubo? Será que é só da posse material? Tirar a casa de alguém, dar um golpe, dar um prejuízo financeiro? Ou é roubar a paz da pessoa? Né? E quantos de nós a gente rouba a paz? Não vai dar tempo de falar tudo, mas uma das questões do julgamento, num dos grupos, depois a gente fala sobre a loba, que vem primeiro a loba, né? Num deles, estava um grupo de pessoas que eram os chamados avarentos, os mão de vaca, o nhonhô correia. Acumular, acumular e não saber desfrutar, e não causar conforto ao outro. Aquele que por uma justiça distributiva, hoje tem a facilidade financeira, carrega por si só o compromisso moral de compartilhar. Não é queimar os seus bens. Tem o trabalho moral de aliviar aquele que tem menos. Isso já é um compromisso. Muito bom. Mas ele também fala que não é só avarento aquele que tem dinheiro e guarda só para si. Ele falou de um caso de um rapaz que era muito inteligente. E ele fala, escandalizado, o que eu estou fazendo nesse grupo de gente só mão de vaca? Eu era uma pessoa das letras, dos estudos. Eu não era mão de vaca. Eu não acumulei riquezas para mim. E aí o juiz fala assim, né? Mas você acumulou conhecimento só para si. Não tem gente que tem ciúme do que sabe? Morre de ciúme de ver alguém que saiba mais que ele. Compete, né? Então, será que nós também, de alguma forma, não somos mãos de vaca? A pessoa vai ser mais inteligente que eu. A pessoa vai ser mais capaz que eu. Não, eu não vou mostrar o caminho das Índias, porque vai que ela tenha mais felicidades que eu. É um tipo de avareza, obrigada. É um tipo de avareza extremamente denunciado na nossa leitura, né? Ou seja, tudo aquilo que é nosso, não é nosso. É um atributo, é um dom divino que nós viemos multiplicar. Ó, exclamei em voz sussurrante, por que motivo confere o Senhor atribuições de julgadores a espíritos despóticos? Por que estará a justiça nesta cidade estranha em mãos de príncipes diabólicos? Gúbio estampou na fisionomia significativa expressão e ajuntou. Quem se atreveria a nomear um anjo de amor para exercer o papel de carrasco? Ao demais,
Como acontece na crosta planetária, cada posição, além da morte, é ocupada por aquele que a deseja e procura. Gente, aqui também, de novo, né? Acho que é no nosso lar. Bom, tem um caso assim, que a pessoa, durante várias reencarnações, foi um lutador. Então, ele esquartejava as pessoas nos conflitos. Né? Se a gente estudar um pouco de história, né, era uma civilização tentando dominar a outra. Então, ele sempre foi um guerreiro. Usava as espadas e cortava cada vez com mais requintes de preciosidade. O tempo foi passando, as reencarnações foram vindo e ele foi sublimando isso. E chegou um tempo que ele se tornou um cirurgião. Vamos pensar nisso? Que até onde a gente vê o trágico, o erro mais grosseiro, um espírito como esse sendo um juiz tão severo, tão sanguinolento, ele também está aprimorando a capacidade de discernir. E vai chegar um dia que o coração também vai ser tocado por amor e ele vai ser um bom juiz. Vai ser aquele que vai lembrar que já errou no mando, no poder. E ele vai aprender, porque fica tudo ali guardadinho. Tudo ali fica em latência e vai despertar. Todo conhecimento, mesmo errado, uma hora ele vai ser sublimado e a gente vai aprender a usar corretamente. Né? Lembra que a gente fala sempre meio brincando, mas meio sério? Normalmente, num trabalho de desobsessão, quem que está lá? O antigo obsessor, né? Quem melhor para trabalhar com desobsessão do que aquele que já sofreu e já fez o processo no outro? Então, lembra que a escola da vida é justa. Naquilo que às vezes a gente está vendo um erro, como André Luiz começa a questionar, mas como assim? O Senhor da vida permitir que pessoas tão duras estejam aqui julgando mentes tão frágeis? Tudo isso é útil, tudo tem sua razão de ser. E vamos lembrar, se Deus é o Deus da vida, bastasse uma simples vontade para tudo isso se encerrar. Ele nos permite a escolha, o livre-arbítrio. O maior presente, depois da vida, é a possibilidade de escolher. Mas Yara leva milênios. Estamos há mais de 40 mil anos treinando o pensamento. Nós exercitamos o pensamento contínuo, quer dizer, saímos da fase animal, há pelo menos 40 mil anos. Já pensamos e escolhemos, e também acumulamos consciência, karma. É muito tempo. Ai, lembra João? Deus não leva em conta os tempos da ignorância. O que é tempo? Para nós que estamos presos a um corpo limitado, com uma perspectiva biológica em torno de 70, 80 anos, cresceu a expectativa de vida do brasileiro, cresceu a expectativa de vida no globo, mas não vamos passar muito disso. A gente fica muito angustiado com o que é tempo. A alma é imortal, a alma é imperecível. Então nós temos que aprender a pensar de alma para corpo, não do corpo para alma. Quando a nossa referência é somente aquilo que a gente vê com os olhos, sente no corpo, a gente fica perturbado, a gente começa a entrar em temeridade. Esta casa não pune nem recompensa. A morte é caminho para a justiça. Escusado, desnecessário qualquer recurso à compaixão entre criminosos. Só um minutinho. Essa é a fala desse juiz, tá bom? Essa é a fala. Então, olha como é perspicaz. Olha como tem lógica a argumentação dele. Olha como nos convence de que realmente nós somos nada. Não somos distribuidores de sofrimento, e sim mordomos do governo do mundo. Nossa função é a de selecionar delinquentes, a fim de que as penas lavradas pela vontade de cada um sejam devidamente aplicadas em lugar e tempo justos. Quem abriu a boca para vilipendiar e ferir, prepare-se a receber de retorno as forças tremendas que desencadeou através da palavra envenenada.
Pode seguir, por favor. Quem abrigou a calúnia, suportará os gênios infelizes aos quais confiou os ouvidos. Quem desviou a visão para o ódio e para a desordem, descubra novas energias para contemplar os resultados do desequilíbrio a que se consagrou espontaneamente. Quem utilizou as mãos em sementeiras de malícia, discórdia, inveja, ciúme e perturbação deliberada, organize resistências para a colheita de espinhos. Por uma vigorosa justiça distributiva, o homem suporta aquilo que fez os outros suportarem. Está no Evangelho. Vigorosa justiça distributiva. Então já está dizendo que foi encaminhado para a nossa vida. Esse é aquele problema. Não. A justiça que está na vibração que irradiamos. A mente que está culpada porque lesou as leis divinas, fica gravado um material tóxico em si mesmo. É na gente que grava. E isso faz uma lei de atração, de sintonia, que a gente chama de acaso, que a gente chama de consequência. Então, olha só o que ele está falando. Ele está falando de um plano de provas e expiações. Ele está falando que aquele que errou vai trazer para si isso. Agora, o que é a transição do plano de provas e expiações para a regeneração? Não tem que ser sofrendo, tem que ser amando, ensinando, tendo paciência, repetindo a lição. Precisamos nos preparar para ter mais amorosidade. Se eu vivo nesse padrão de achar que a vida vai ser dura, eu não vou sair da ansiedade. Eu posso tomar o ansiolítico que for, o indutor de sono que for, ir para terapia 5 vezes na semana, que as coisas não vão melhorar. Porque eu tenho que melhorar a forma que eu penso, não onde eu frequento. Eu tenho que melhorar a forma que eu relaciono com o sofrimento. Então, quando a gente vai entendendo que essa lei que ele está dizendo é uma lei antiga, que nós podemos sim. Quantas pessoas que no passado machucaram crianças, tiveram uma frieza tão grande com o outro, que deturparam afeto com desejo. É uma coisa muito comum da gente fazer. Muito errada, mas é muito comum. E hoje vem com uma necessidade de cuidar de creches, adotar crianças. Tem pessoas que adotam 5, 10, 15 crianças e sublimam. O que é sublimar? Muitas vezes a gente tem um impulso errado, mas a gente luta pelo bem, pelo certo. Então não é fácil. É escolher a porta estreita toda vez. Toda vez eu vou me dedicar. Não, eu vou fazer aquilo que deve ser feito. Quando a gente não trabalha isso, a nossa consciência, ela pesa. E aí atraímos complicações para a nossa vida. Faltando um último parágrafo, mas acho que você já comentou, né? Quem centralizou os sentidos no abuso de faculdades sagradas, espere doravante necessidades enlouquecedoras, porque as paixões envelhecentes mantidas pela alma no corpo físico, explodem aqui, dolorosas e arrasadoras. Por favor, lembra que é o juiz falando, tá? É o manipulador querendo causar culpa, vergonha, sensação de desesperança, tá? Não é isso, hein? Isso aqui é a indução do condicionamento da gente achar que se eu fiz errado, eu vou ter que pagar na mesma moeda. Não. Se eu errei, eu vou contribuir para a sociedade com a experiência do erro, fazendo diferente. Quando Jesus fala, se alguém bater na vossa face, apresentai a outra, ele não está dizendo para a gente viver apanhando. Ele está dizendo que se acontecer uma coisa, encontre um jeito de fazer diferente. A outra face é o outro jeito de agir. Não é ficar ali exposto à violência. Então, o que estamos estudando aqui, nos nossos erros, não é ficar esperando o pagamento desses erros. É encontrar a chance de ser útil o erro. Errei,
assumo, mas eu quero aproveitar a minha experiência para ser útil para a sociedade. Por isso que hoje, um dos piores vícios que a gente pode ter é a preguiça. Por que que hoje nós somos tão instigados a ficar dependente do circuito de dopamina através do celular? Porque quando foi ver, 15 minutos. Quando foi ver, já foi 1 hora. Quando foi ver, passamos a tarde. Quando foi ver, desperdiçamos o tempo. É um jeito simples de obsessão, não é? Não está falando de morte, não está falando de crime, não está falando. Às vezes a gente está ali olhando aquele tempo, que é um tempo que morre, e a gente vai desacelerando a nossa capacidade de fazer o certo. Acabou? Não. Tem mais um? Segue. Condenados por vós. Só pula mais um, vamos falar só mais um. Aqui. Só para a gente fechar o capítulo, para não tumultuar para a próxima semana, né? Semana que vem já voltamos com o capítulo 6. Tá. Mulher que mandou matar os 4 filhos e do esposo. A culpa perseguiu-me enquanto me demorei no corpo. Tentei fugir-lhe através de todos os recursos em vão, e por mais buscasse afogar o infortúnio em bebidas de prazer, mais me chafundei no charco de mim mesma. Via-se patente naquela exibição de poder o efeito do hipnotismo sobre o corpo perispirítico. A mulher loba. Hipnose existe? Existe. Existe quadros de indução, mas existe a hipnose profunda, onde o magnetizador, quer dizer, ele tem uma capacidade de usar o próprio magnetismo do corpo e da mente, de induzir uma frequência mental naquela mente que está temporariamente mais frágil. Então existe a hipnose. Agora aqui, quando essa mulher entra nesse julgamento, toda a carga deletéria está no ambiente. Ela vibra. Olha como é importante a função sensorial. Veja que a forma mais fácil da gente se perder é no corpo. Excesso de álcool, excesso de cigarro, excesso de comida, excesso de raiva, cortisol, o estresse, é o corpo. O corpo tem sido, então, para nós, um grande local de saturação. Quando ela entra nesse ambiente, ela é acionada nas memórias, ela lembra o que ela fez. E automaticamente ela justifica. Eu queria prazer. Naquele momento, pela hipnose do ambiente e do magnetizador, ela começa a vibrar. Bebida, bebida, prazer, prazer. Quantas vezes nós fracassamos de forma muito forte porque escolhemos o prazer e não o dever? Só para a gente fechar o raciocínio hoje. Quantas vezes, não estou falando de outras reencarnações, tá bom? Quantas vezes fracassamos, perdemos tempo, nos ligamos a espíritos doentes que nos induzem ao erro, porque ao invés de assumir o dever, nós só queremos prazer. Quantas vezes a nossa mente fica saturada, querendo encontrar um parceiro. Eu tenho que namorar, eu tenho que namorar, eu tenho que achar, eu tenho que achar. Onde eu estou? Quantas vezes a gente fica tão preocupado com o dinheiro que vai faltar, que vai faltar. Onde eu estou? Eu estou no umbral. Tudo que excede está mostrando que a gente está em perigo. Olha como é importante o exercício da fé em todas as questões da nossa vida. Confiar não é só simplesmente pedir a Deus, é sentir Deus. Ele vai cuidar de mim. O perigo não está fora. O maior perigo que existe é o perigo que eu guardo no meu coração. Vamos encerrar? Só quer falar alguma coisa? Penso que tudo que foi dito aqui hoje, se a gente for refletir até a próxima semana, até o próximo capítulo, não é para que a gente fique com medo de um lugar que a gente possa ir. Para a gente lembrar que nós erramos sim, como foi dito o tempo todo aqui, e somos passíveis de erros, erramos ontem, erramos hoje, podemos continuar errando, mas que existe um amor e que só o amor pode curar. E esse amor universal, o amor de Deus, que está ao nosso lado, às vezes, na maioria das vezes, na presença de um amigo, na presença de um livro que tenha que tenha um conteúdo edificante,
de músicas que tragam a sensação de paz, que nos acolhe. Então, Deus está ao nosso lado o tempo inteiro. Ele não nos abandona. Nós é que o abandonamos. Quando nós deixamos de acreditar que naquele desafio que estamos vivendo, Deus esqueceu da gente. Não. Ele está ali. Aquela dor, esse desafio, por maior que seja, é exatamente Ele se fazendo presente para que nós pausemos um pouco, pensemos, respiremos fundo e sentimos a presença dele. É assim que ele se manifesta no dia a dia. Ele não está lá em cima, no céu. Ele não está longe de nós. Ele está ao nosso lado, 24 horas por dia. Independente de nós estarmos conscientes da presença dele ou não. Então, esse capítulo é profundo, vale a reflexão para a semana, para o dia, para a vida. Mas que nós tenhamos a certeza de que nós conseguimos. E que se nós, em algum momento, na correria do dia a dia, a gente não conseguir lembrar, quando finalizar esse dia, no momento que a gente for fazer a nossa prece, refletir o que fizemos, o que deixamos de fazer no dia, nós respiremos profundamente e aí a gente vai sentir a presença do Mestre Jesus, a presença de Deus em nossa vida e a gente consegue seguir em frente. Então vamos fechar os nossos olhos, aproveitar esse restinho de tempo que a gente está aqui e agradecer profundamente a espiritualidade amiga que nos acolheu, que preparou tudo isso para nós e que nós possamos refletir, que possamos guardar os ensinamentos da noite de hoje para a vida. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos sair em silêncio para levar essa vibração da casa conosco, para todos aqueles que a gente encontrar pelo caminho possa sentir a presença de Deus em nós. Boa noite.